bicho mesmo para ir avisando aí. Boa tarde. Novamente, nossos estudos temáticos. Eu sou o pastor Salésio e tenho o privilégio de estar compartilhando algumas ideias que eu tirei de um autor, Norman Geisler, no seu livro Introdução à Interpretação da Bíblia, e um sermão também de um pregador conhecido como Augusto Nicodemos. Essas são as duas referências, um livro e uma pregação. Como interpretar a Bíblia? Na aula passada, nós comentamos sobre o distanciamento entre dois distanciamentos que é nos proposto nessa interpretação. O primeiro distanciamento é o causado pela natureza humana da Bíblia. São seres humanos falando de um ser divino. Existe um distanciamento, apesar de sermos em mais semelhança, né? Então, esse distanciamento, ele vem de forma causada pelo tempo, pelo contexto que as pessoas estavam, pela língua, pelos autores. Um segundo distanciamento é causado pela natureza divina da Bíblia também, não só humana, né? Mas também ela tem uma natureza divina, que é o propósito do autor, trazer-se e tornar-se conhecido através desses escritos. Esse distanciamento causado pela natureza da Bíblia, ele se dá na forma natural e pelo estado pecaminoso em que o homem se encontra. Ele não tem a total compreensão, inclusive nem dele mesmo, em alguns casos, né? E quanto menos da história da humanidade como um todo. Então isso causa um distanciamento. E, como foi dito aqui pelo pastor Kleber, na sua teologia, nos seus estudos, o Calvino afirma que uma das maneiras de auxiliar, que nos cabe ao homem, é orar a Deus, que quer ser mostrado e conhecido, e trabalhar estudando essas escrituras, interpretando, né? E aí eu acrescentei, na minha visão de teólogo também, que é, diante disso, a confiança que o Espírito Santo há de se mostrar no sentido de eficiente para que esse conhecimento chegue, porque é o interesse maior dele. Muito bem. Hoje, e de agora para frente, nós vamos, além dessa página, dizer um pouco sobre a obra do Espírito Santo na interpretação da Bíblia. Eu falei na aula passada sobre a revelação. O Espírito Santo revela o fato teológico ao autor do texto. Existe a inspiração pelo Espírito Santo, que é ele inspirar o autor a escrever o fato teológico. Provavelmente o autor nem sabia que seria isso utilizado posteriormente como Bíblia, né? Mas como ele entendeu necessário registrar aquilo, né, ou deixar conhecido, isso na época da escrita, porque a origem da Bíblia ela foi factual, a pessoa foi transmitindo a ideia de geração a geração, porque não tinha escrita como nós conhecemos hoje, né? E por fim, no nosso caso hoje, nós temos a iluminação do Espírito, porque o cano da Bíblia já está fechado, não há mais necessidade de inspiração e iluminação para novos fatos teológicos relevantes para a salvação humana. Então Deus preferiu não usar mais ninguém. Se quisesse, ele estaria dando o jeito dele nas próprias escrituras. Mas elas dizem que, no sentido geral, o fato teológico dele ter vindo como redentor é suficiente para a história entre ele e a humanidade. Então a iluminação é essencialmente hoje o Espírito Santo nos iluminar para compreendermos o fato bíblico que está no texto das Escrituras Sagradas. Nessa interpretação bíblica, nós devemos considerar alguns pressupostos básicos nessa interpretação. Uma delas é a existência de Deus. Deus existe, Ele é, né? Foi falado aqui também pelo pastor Kleber que Deus é. Então, se vamos interpretar no objetivo de conhecê-lo, precisamos confiar que Ele existe. Esse é o primeiro pressuposto de interpretação da Bíblia nessa sequência, né? Devemos acreditar que existe um Deus, Ele se comunica de forma que nós possamos entender a Ele, né? E, essencialmente, Ele quer se tornar conhecido, Ele quer fazer-se conhecido e Ele se comunica
Um outro pressuposto relevante é este aí, a revelação progressiva da pessoa e da vontade de Deus aos homens. Eu achei interessante isso aqui. Deus não disse tudo de uma só vez. Ele poderia ter dito tudo que ele queria a Adão e Eva, mas ele não disse. Ele disse que da descendência deles nasceria alguém que faria esse papel. Ele não disse tudo, ele disse isso, o suficiente. Quando chega um pouco mais à frente em Abraão, ele disse: ele virá da sua descendência e abençoará todas as famílias da terra. Ele está falando do Redentor que viria, né? De Jesus Cristo. Quando chega mais à frente a Davi, ele disse: o Messias nascerá de você, né? Será rei e governará sobre o mundo todo. Quando chega aqui nos dias de Jesus, ele vai nascer em Belém, entrará em Jerusalém, né? Montado em um jumento, aqui no tempo dos profetas. Ele vai morrer numa cruz pelos pecados do seu povo. Então Deus levou 2000 anos. Não é porque Deus o levou porque ele não tinha capacidade, não. É por causa da nossa história e da nossa limitação, né? Ele vai morrer numa cruz pelos pecados do seu povo. Leva 2000 anos dizendo isso, né? Às gerações, aos profetas. Ele não revelou tudo a Adão, nem a Abraão no seu tempo, nem a Davi e nem aos profetas. Ele pegou essas etapas e foi levando esses autores a compreender observando o que o outro estava trazendo e naquilo que Deus mostrou a ele certificando, melhorando e dando o seu conhecimento sobre aquele fato. Tudo isso feito de uma forma progressiva. Deus foi contando a história da salvação até Ele mesmo via este mundo, né? Na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E outro pressuposto: inspiração e autoridade da Escritura, da Bíblia, né? A Bíblia é um registro inspirado e autoritativo da parte de Deus acerca da sua vontade e em matéria de fé. Ela é a maior autoridade do cristão e na vida da igreja. Não existe pessoa, não existe nenhum outro tipo de escrito que tenha autoridade e a inspiração divina como Deus deseja, né, tornar-se conhecido na vida da igreja, sendo corretamente interpretado. Esse é o ponto principal desse pressuposto. Um outro pressuposto: na Bíblia você não vai encontrar, além da história da redenção, outras coisas a que você se apegar. Claro que vai ter história, sim, mas toda a história visa a redenção da humanidade. Todo o trabalho de Deus em usar pessoas em várias épocas, contextos e regiões do mundo, foi para escrever a Bíblia, foi com o objetivo de contar e revelar a sua história da redenção, né? Para com o homem, na pessoa de Jesus Cristo e seu sacrifício vicário. Outro pressuposto: Cristo é o centro da história das Escrituras. Jesus Cristo é o principal revelado na Bíblia. É isso que Deus quer mostrar à humanidade, né? Agora em dezembro, essa parte do mundo comemora o nascimento de Jesus, o Natal. É isso que você vai ver de importância na Bíblia. Jesus veio ao mundo, nasceu para ser o salvador da humanidade, dos seus pecados, né? Assumir a sua culpa. Se alguém lhe perguntar qual é o centro da história da Bíblia, pode responder sem dúvida: é Jesus Cristo. É isso que Deus quer mostrar na história da Bíblia, né? Tudo na Bíblia aponta para Cristo. Todos os tipos que tem na Bíblia, as figuras que existem lá, as instituições, os personagens bíblicos, as histórias bíblicas, as genealogias, as parábolas, né? Tudo isso é a maneira que Deus usou o povo, a sua cultura e o seu pensamento para tornar Jesus Cristo conhecido. Um outro pressuposto é esse aí que eu já até mencionei: o cano da Bíblia já está fechado, né? O que é cano? Vem da palavra grega que significa metro, ou medida, um padrão de medida, né? Você quer conhecer sobre o Redentor? Existe uma literatura padrão para isso. Quais são os textos bíblicos inspirados? Pronto.
Resolvida a questão. Segue. Uma outra parte importante na interpretação bíblica é reconhecer que existe gênero literário nos seus escritos. É muito importante isso, né? Que é uma forma humana de passar a sua visão sobre algo, e Deus utilizou isso muito bem. Bom, eu vou dar este encerramento nessa parte e em um momento oportuno, né, a gente concretiza esse conteúdo. O gênero literário é uma forma de composição e classificação dos livros por categorias que podem ser de origem não ficcionais ou ficcionais, né? Pode ter acontecido o fato literalmente o autor ter escrito história, ou ele pode descobrir uma forma de comunicação que o fato não tenha sido literal. Ele pode usar uma história da natureza, de uma criação, e descobrir uma maneira de passar uma informação através daquela figura e da simbologia que aquele objeto contém. Muito obrigado.